Ora, muito bem, vamos aqui a mais algumas notícias. Diz o Dinheiro Vivo que Portugal caminha para uma nova tempestade perfeita na dívida. Bem, isto avisa o FMI. Está a formar-se uma tempestade que pode arrasar novamente com a dívida portuguesa. E não só. E com as taxas de juros soberanas, assinala o Fundo Monetário Internacional. Na nova edição do Monitor Orçamental, estudo que é tutelado pelo ex-ministro das Finanças português Vítor Gaspar. Ora, muito bem, já começam aqui os recadinhos, na verdade. Quantas vezes vos tenho dito eu que o FMI anda há meses a esfregar as mãos quando olha para a política portuguesa? Mas ao sobreindignado, a culpa é do tal vírus. É, claro, é do vírus. Neste regime político, a culpa é sempre dos outros, e neste caso, os idiotas, os idiotizados. Não, vamos lá, os distraídos vão todos mesmo acreditar. Essa tal de pandemia só veio acelerar aquilo que é inevitável e colocar em xeque, uma vez mais, a brutal fragilidade da nossa economia. Recebemos dinheiro para destruir a nossa produção, nos baseamos somente em comércio e serviços e agora estamos bem tramados. Portugal era o país, não é o que dizem? Sem banca, sem soberania, sem produção, sem produzir riqueza, sem nenhuma influência mundial, mas sim, europeísta. Que belo espetáculo. Bem, continuando. Diz o Notícias ao Minuto que a TAP tem uma dívida brutal e que ascende a 3,3 mil milhões de euros. O Ministro da Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a dívida financeira líquida da TAP é de 1.000 milhões de euros, mas juntando os contratos de leasing de aviões, o valor ascende a 3,3 mil milhões de euros. Bom, pelo menos é o que diz a notícia. Vai-se lá saber quantos milhões é que realmente são. Mas eu olhei para estes valores e fiquei com um bocadinho com a pulga atrás da orelha. Peguei na máquina calculadora e pus-me a fazer contas. Então vamos lá. 3,3 mil milhões de euros repartido por mais ou menos 10 milhões de habitantes, que tem aqui a nossa nação ferida, toca a 330 euros a cada um de nós. Vou repetir, 330 euros a cada um de nós. Portanto, isto fazendo assim umas continhas assim por alto. Eu e você que me está a ouvir, vamos desembolsar 330 euros cada um para salvar apenas mais um buraco. É isso que nos estão a dizer, verdade? Bem, isto por um lado, pois estas dívidas são negociadas e tal, e consta-se que sairá a uns 700 euros por cada um. Bem, grandes negociatas. Um agregado familiar de 4 pessoas. Bom, mas 4 pessoas como? Bem, se eu disser que é o pai, a mãe e 2 filhos, vou ser retrógrada. Não, vamos lá. São 1.320 euros que um lar português vai soltar para apenas, repito, apenas este buraco. Bom, tendo em conta esta conta simples, os 330 euros a cada um de nós. Não contando com resgates a bancos, a dívidas, financiamento aos média, a artistas, etc, etc, etc. Quando você olhar para aquele telemóvel que quer comprar, mas não vai poder, lembre-se que teve que dar 330 euros para a TAP. E o que dizer quando o seu filho quiser um presente e você não vai poder dar? Lembrem-se. E lembrem-se também que no ano passado trabalhámos de 1 de janeiro até dia 15 de junho, apenas para pagar impostos. Exatamente, foi um pouquinho mais de meio ano somente para pagar impostos. Ponha as coisas neste prisma. Você trabalha 8 horas por dia, um pouquinho mais de 4 horas serve apenas para pagar impostos ao grande Estado português. Não quero acabar o nosso podcast antes de desabafar com vocês sobre algumas rixas que têm acontecido na nossa sociedade. Quero-vos dizer que Portugal não é isto. Ser português não é isto. Eu acredito numa sociedade ou numa comunidade de paz, de regras, de valores, algo que estamos mesmo a perder. Não sou contra a imigração, nunca fui, nem posso ser contra, mas acho tremendamente idiota dar a nacionalidade portuguesa de mão beijada. Bem, e se podemos dá-la, também deveríamos poder tirá-la, pois ser-se português é muito mais do que ter um documento. É respeitar os valores, fazer parte desses mesmos valores, honrar a bandeira e ser realmente português, contribuindo para a prosperidade e a ordem da nação. É claro está que muitos que nascem em Portugal não fazem isto que eu estou a dizer, mas já basta termos cá pessoas que não fazem isso, para que importar mais. Uma coisa que não pode acontecer jamais, mas que acontece nesta ideologia doentia que governa não só o país, mas também governa nossas mentes, é estarmos a meter toda a gente cá para dentro e ainda pagarmos para isto. Sim, isto. Mas se metemos para dentro da nossa casa, também poder tirar. Não tem nada a ver com raças, pois, para mim, a raça é a raça humana. Não tem nada a ver com xenofobismo ou a intolerância, mas sim a ver com valores, com respeito, regras e convivência. Eu tenho muitos e bons amigos, entre aspas, não portugueses, fechar aspas, mas que são trabalhadores e que honram a oportunidade de viver em Portugal. O que é realmente ser português? O que é Portugal? Infelizmente, a grande maioria dos portugueses não sabe responder a isto. Preparem-se, pois farei uns diretos a falar sobre este tema na minha página de Instagram. Bem, por hoje é tudo. Muito obrigado. Saudações patrióticas.